Débora, prazer receber você aqui no Clique Cultural. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a peça e o seu personagem. Oi, pessoal do Clique Cultural, prazer, Débora Olivieri. Eu estou muito feliz de estar na minha cidade, São Paulo, depois de 8 meses de sucesso no Rio de Janeiro com Rosa. Um espetáculo muito especial, onde eu faço uma velha, não vou falar velha, uma senhora judia, porque acho que nenhum velho gosta de ser, né, intitulado de velho. Uma senhora judia de 79 anos, que está de luto. Na religião judaica, quando você morre uma pessoa, você senta shiva. Senta shiva é ficar uma semana em casa, recebendo os familiares, você fica sentada num banco de madeira, refletindo, lembrando do morto, coisas engraçadas. Então, embora seja um luto, você tem movimentos de comédia, inclusive, não que a peça seja uma comédia, mas esse encontro familiar. Eu vivi muito Shiva na minha vida. Em 3 anos morreram 8 pessoas na minha família. Então, quando eu recebi esse texto, eu tive só identificações. Primeiro, porque a Rosa nasceu numa cidade na Ucrânia, do lado da cidade onde nasceu minha avó e minha bisavó. E eu ouvia a história delas quando eles fugiram da guerra na Ucrânia e acabaram no Brasil. Essa mesma história. Então, quando eu recebi o texto, eu fiquei muito impressionada. Como pode nós, atores, eu procurando um texto, uma comédia, um stand-up, um personagem, uma coisa engraçada. Eu queria fazer um monólogo, nunca tinha feito. E aí vem uma peça pronta, que conta toda a história da minha ancestralidade. E aquilo me chocou um pouco, com todas as igualdades dessa quantidade de Shiva, porque a Rosa está em casa, sentada, contando todos os Shivas que ela teve durante toda a vida. E é quase uma aula de história, porque ela permeia um século, daquele momento que aconteceu com os judeus e com os excluídos. A Rosa é uma excluída. Nesse caso é uma judia, mas podia ser uma nordestina, uma retirante, a Marina Silva, o Lula. É uma peça que eu vejo que, embora seja de um teor judaico, porque ela é uma judia, agrada. As pessoas, os não-judeus, ficam impressionados com a trajetória da Rosa, com essa vida extraordinária dela. E um texto espetacular, escrito por Martin Sherman, e uma direção muito sutil, muito delicada da Ana Paz. E com isso eu construí esse personagem, que é 30 anos mais jovem do que eu. Eu tenho 55, então agora os cabelos brancos me vêm com... Eu dou boas-vindas aos cabelos brancos. Eu parei de tingir o cabelo. Eu não tinha cabelo branco nenhum quando eu comecei a fazer a Rosa. E agora começaram alguns. Eu estou muito feliz. Adoro que venham todos. Mas aí eu tenho que, para dar um pouco mais de peso, eu tiro toda a maquiagem. Não uso maquiagem nenhuma, porque qualquer coisa que você põe é para melhorar. Não, eu quero que fique o meu rosto do jeito que ele é, e passo talco aqui e na sobrancelha, que dá uma pesada, assim, alguma coisa. Eu preciso compor esse personagem para ficar mais velho. Então, a roupa, o movimento de corpo, eu faço um ligeiro tremor depende da mão, eu decido na hora. Eu vejo, porque eu sinto tremor. Fazer um monólogo, segurar 25 páginas durante 1h30, fazer o público te ouvir em emoções. O público é incrível, ele ri, ele chora, é um texto muito especial, porque em pouco tempo conta um século. E tira gargalhadas e choros, e a peça tem várias camadas, então é muito irônico. Então eu percebo quando tem muito judeu, quando tem pouco judeu, o público muito inteligente, assim, às vezes eu já fui para os festivais, você vê um público que nem é judeu, mas que é culto, que entende a segunda, a terceira camada. Talvez até às vezes eu vejo que o público se manifesta de coisas que eu falo, falei, por que a pessoa se manifestou? Então é interessante que é um texto meio um polvo. Ele abraça... Vocês vão assistir, vocês vão entender um pouco assim desse movimento. Você falou nessa variação do público, de cada um, de uma maneira de se manifestar. Você lembra de alguma ocasião assim que te chamou a atenção, de alguém que falou, caramba, nossa, essa pessoa realmente tocou, ou realmente ela não entendeu, ou teve algum processo assim?
Eu vou usar um exemplo aqui. Meu primeiro dia foi um espetáculo vendido. Foi um espetáculo comprado para uma instituição, para uma instituição de caridade judaica. Foi maravilhoso o espetáculo, 500 lugares, lotado. Silêncio. Silêncio. Todos reagiram com respeito, com muita reserva. Eu percebia que alguém queria soltar. Parecia que todos se conheciam, eram todos da mesma comunidade e não se permitiam demonstrar, talvez, na frente dos outros, o sentimento. No dia seguinte, que eu tinha mesclado convidados, 1/3 da plateia de 3 gerações da minha família. Estava incrível, os irmãos da minha mãe, as filhas, com os meus sobrinhos, com os primos. Então, eu tinha jornalistas, eu tinha artistas, eu tinha familiares, judeus, não judeus. Gargalhavam, riam. Isso me causa... Como pode, né? Você tem 500 só judeus, que provavelmente muitos deles viveram na pele a mesma história que a Rosa. Então, e realmente depois foi porque eu recebi, é maravilhoso, pessoas que não reagiram intrinsecamente, reagiram, me mandaram e-mails, histórias das pessoas que saíram daqui dilaceradas, outras, não posso ouvir isso, e outros, que bom que existe esse texto, que bom, porque eu te digo, os sobreviventes do Holocausto, quantos anos mais podem ter? Mais 5 anos já não vai ter mais ninguém, no máximo. Mas os que estão, os filhos, os netos... Então, existe uma peça dessa que pode contar a história dessa mulher, que eu acredito que toda família tem uma Rosa. Então, eu achei isso muito peculiar. No mesmo teatro, no mesmo bairro, com as mesmas pessoas num dia... E adoraram. Eu percebi, eu fui ovacionada no final, bravo, pau. Mas foi uma peça que eu nunca tinha feito. Até então, eu tinha feito em Curitiba o melhor espetáculo que eu tinha feito, de tanto que as pessoas entenderam e riram. Na terça-feira aqui foi E ontem também foi maravilhoso. Para mim, cada dia é uma peça diferente. O registro do público me leva para uma Rosa... Eu vou para o público. Na estreia... Você apresenta várias Rosas? Várias. Nesse dia, no segundo dia que eu fiz, que foi para a estreia mesmo, a peça demorou 10 minutos a mais, porque eu tive que esperar. O público ria, a respiração baixar para eu continuar com o texto. Então foi incrível, né? Assim, a mesma peça falada do mesmo jeito. Então, o teatro é vivo, isso que é maravilhoso, né? Porque o teatro vive, você tem uma peça, um texto, que é uma repetição diária, mas é o público que faz onde eu tenho que ir. Né? Se eu posso ir, se eu não posso. É muito legal. Eu amo fazer teatro. Ainda bem que inventaram ainda. E a peça está de segunda e terça aqui na FAAP, e o curioso é que de terça-feira ela está às 5 horas da tarde. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu? Isso surgiu da seguinte maneira. Todos os países, a gente viaja, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Eu amo ir nas matinês. Em Buenos Aires, que eu vou muito a Buenos Aires, eu vou ao teatro nas matinês. Por que não tem matinê aqui? Matinê é só de infantil? Matinê é maravilhoso, é para a terceira idade, é para o projeto escola. Você sai de casa, para estar no teatro às 5, você sai antes do rush. Acaba 1h30, você volta para casa antes do rush. Então, é agradável, sabe? O pessoal que gosta de dormir cedo, que trabalha no dia seguinte, pode às 5 horas ver uma peça agradável. Eu espero, assim, essa é a minha segunda semana. Ontem já foi 3 vezes mais do que a semana passada e hoje vamos ver. Terça-feira passada foi espetacular. Comecei a minha primeira terça-feira matinê muito bem. Agora só eu quero mais. Menos de terça eu não vou aceitar. Legal, obrigada, Débora. Obrigada a vocês pelo Clique Cultural. Rosa, de Martin Sherman, direção de Ana Paz, com Débora Olivieri. Segundas-feiras, às 9 horas, e terça-feira, nas matinês, de 5 horas da tarde, no Teatro FAAP, Rua Alagoas, 903. Vem!